Anhanguera, Bandeirantes. Duas rodovias que formam um dos principais corredores da economia do Brasil. Desbravadores abriram esses caminhos. Até hoje, as duas rodovias mudam destinos, ligam histórias de vida. Seu Osvaldo, seu José, seu Clóvis, todos na casa dos 80 anos. Em comum, a Anhanguera. Era a única passagem para o interior, junto com a Companhia Paulista Estrada de Ferro. Era estrada pedregulhada, não era asfaltada. Quando chovia era barro, quando não chovia era poeira. A Anhanguera já existia bem antes dos três terem nascido. A primeira notícia, que nós temos dela vem de uma carta do alferes João Peixoto Braga ao padre Diogo Soares, em São Paulo, dando notícia do trajeto que ele fez juntamente com o Anhanguera o Moço. No século XVIII, tropeiros se embrenharam numa aventura rumo ao desconhecido interior de São Paulo. A trilha feita originalmente pela Anhanguera, ela saía de São Paulo, vinha até a cidade de Jundiaí e depois se estendeu até Campinas. Então nós temos notícias já a partir do ano de 1730 da passagem dessa trilha aqui por Campinas. A cidade de Campinas sequer existia. Esse aqui é o marco zero da Anhanguera. Começa logo depois daquele viaduto. Mas para seguir pela história desse caminho, vamos esquecer a metrópole, deixar de lado os destinos modernos de hoje e pegar uma fina trilha aberta no meio do mato e seguir por uma jornada em busca de tesouros e mão de obra escrava. Capturar indígenas que poderiam ser vendidos como mão de obra para as fazendas, mas a motivação maior estava na busca do ouro e de pedras preciosas. No início, os bandeirantes eles andavam, em geral, em filas e a pé. Muito raramente eles usavam, às vezes, jumentos, burros. Esse primeiro registro sobre o caminho de Anhanguera, feito em 1720, ele relata que a tropa toda contava com a ajuda de apenas 39 cavalos. Do lombo dos cavalos, lá no tempo dos bandeirantes, para a força em 4 rodas, que começava a tomar conta das ainda precárias estradas brasileiras. As estradas eram ruins, o carro não podia ter uma velocidade grande. Quando não chovia, ficava aqueles onduladinhos assim, o cabo... Nessa época, anos 40, ter um carro ainda era coisa para poucos. Só rico que tinha carro. Um dos carros que mais usavam naquele tempo era um carro que era uma Belé 51, entendeu? Que era da Chevrolet, entendeu? Mas a viagem não era de luxo, não. De Orlândia a São Paulo, demorava 13 horas. A minha mãe fazia um frango assado com farofa, pegava 2 refrigerantes grandes e a gente ia. Me lembro que ali perto de Americana, tinha uma panheira muito grande, então a gente parava debaixo daquela panheira, sentava ali, se alimentava. Tinha ônibus? Tinha ônibus. O ônibus aí demorava 20 horas até São Paulo. Era muito pior, era muito pior. O campo, o rancho, o casarão, os animais. A fazenda Palmitos foi cortada pela Via Anhanguera. O lugar ainda preserva muito do tempo em que seu maninho ainda era um adolescente. Mas o fazendeiro passa longe do saudosismo. Ele ama as pistas modernas e lembra com bom humor os perrengues de antigamente. Quando você ia pro baile, você, naquele tempo, terno branco, né? Gravata, né? Ninguém ia no baile sem gravata. Chegava no meio do caminho, furava o pneu, você podia voltar para casa, porque se tivesse barro, você se sujava. Se tivesse poeira, você se sujava. Então você tinha que voltar para casa, entendeu? Não tinha outra solução. Era tudo vazio e tinha alguma casinha dessas bem modesta. E era tudo muito simples mesmo. O quadro pintado por seu Osvaldo é uma lembrança da vendinha de secos e molhados do pai, que ficava ali no quilômetro 118 da Anhanguera. É a venda que eu morei no ano de 40, 41, 42 e parte de 43. Esse menino de 5 sou eu.
com 8 anos de idade. Quando estourou a Segunda Guerra Mundial, a gasolina sumiu do mercado. Foi preciso improvisar para os carros saírem do lugar. Carvão. Carvão como se fosse locomotiva a carvão. Então eles passavam, os veículos passavam com 2 tubos atrás, cheios de carvão em brasa, que produzia energia que girava o motor. Ia largando brasa pela estrada. Fim da poeira. Nos anos 50, o asfalto chegou até Campinas. Até hoje, o trecho mais movimentado. A indústria automobilística, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, alavancou o movimento na rodovia. E aí, começaram a aparecer indústrias e empresas às margens da Anhanguera. A Anhanguera foi só benefício. Foi só benefício, porque todo mundo que chegava na avenida chegava pela Anhanguera. Quando chegou o asfalto, mesmo pista única, já melhorou muito. Aí você já demorava 7, 8 horas para ir para São Paulo. Com o progresso e a ampliação da Anhanguera, a paisagem começou a mudar. A vendinha do quilômetro 118 sumiu. Hoje não existe mais porque a pista interior da capital passou onde ela estava. Na nova paisagem da Anhanguera, do fim dos anos 50, uma novidade no Brasil. Um posto de gasolina ao estilo dos americanos. Com tudo, até motel. O motel naquela época não tinha o sentido de hoje. O sentido era o hotel dos motoristas. Motor Hotel. No auge do posto, caminhões lotavam o pátio. A família Raff chegou a empregar 140 pessoas. Em 93, fim de uma era. O posto foi vendido. Hoje sobraram algumas lembranças de como era antes. Muita coisa foi abaixo. Nos barracões abandonados, vivem seus Celso e o irmão. Passa mecânico, passa borracheiro, passa garçom, passa frentista, passa todos os tipos de pessoas aqui. Que trabalharam aqui já e que falam e que contam a história disso aqui. Alheia a esse pedaço do passado que parou na marginal, histórias continuam a ser escritas em alta velocidade na rodovia Anhanguera.